Olá, tudo bem? A crise dos caminhoneiros expôs a dependência do Brasil em relação ao transporte rodoviário. A preocupação com a falta de combustíveis, de alimentos, de outros tipos de produtos e serviços fez com que muita gente se perguntasse por que não apostamos mais em alternativas como ferrovias ou hidrovias. Para discutir esse assunto, nós convidamos a professora do curso de Engenharia Civil do UniCeub, Mônica Veloso, que é doutora em transporte, e ainda o representante da Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros sobre Trilhos, a ANP Trilhos, Carlos Alexandre da Cunha, que é também especialista em transporte. Sejam bem-vindos e antes da gente começar a nossa conversa, eu os convido a acompanhar os dados que a jornalista Ana Graziela Guiar levantou para a gente sobre o sistema de transporte brasileiro. Pois é, Maranhão, somos um país gigante cortado por rodovias. Esse é o cenário do transporte de cargas no Brasil. Para se ter uma ideia, quase 60% do transporte no Brasil é feito por rodovias. É o país que mais concentra o transporte de cargas por rodovias entre as maiores economias do mundo. Mais de 70% da produção é escoada pelas estradas. A via marítima, a segunda opção mais usada, não representa nem 10%, apesar de termos quase 7 mil quilômetros de costa. Em terceiro lugar vem a malha aérea e depois as ferrovias e hidrovias. Essa dependência das rodovias foi sentida recentemente. A greve dos caminhoneiros praticamente parou o país, colocou todo mundo para pensar. Em 15 anos, entre 2001 e 2016, a frota de caminhões no Brasil cresceu quase 85%. E passou de 1,5 milhão para mais de 2,5 milhões de caminhões rodando pelas estradas do país. A decisão de cruzar os braços veio no dia 21 de maio. As reivindicações variavam, porque o movimento não era centralizado. Mas entre as principais estavam a queda no preço do óleo diesel e a regulação dos fretes rodoviários. Depois de 10 dias de greve, o governo anunciou a queda do preço do combustível. Mas a indefinição dos valores mínimos da tabela de frete pode mobilizar novamente os caminhoneiros. Para os mais de 500 mil caminhoneiros autônomos do país, o reajuste é urgente. Eles alegam que os fretes são necessários para pagarem as prestações de seus caminhões. Já a indústria discorda, alegando que um aumento no frete vai afetar diretamente nos custos de produção. O assunto deve render ainda muita polêmica, não é, Maranhão? É bem provável que sim, não é, Mônica? A gente vê que tem um binômio aí, combustível e modal de transporte que traz um problema que assustou todo mundo. Mas o brasileiro tem uma memória curta, esse não é um problema novo, é um problema bem antigo, não é isso? É um problema antigo, os planos ferroviários datam da época do Império. Então, desde Dom Pedro II, que planos ferroviários estavam na pauta da discussão. Mas problemas como baixo orçamento, a topografia do Brasil, levaram, na década de 1950, o país a optar pelo outro modo, que é o modo rodoviário. Como era um modo que dava uma resposta rápida para os problemas iminentes, o Brasil partiu para essa. Então, nós saímos de um projeto de ferrovia que era planejado, mas baixíssimo, com baixa execução, para um programa rodoviário que teve um boom, que teve uma explosão muito grande. Até porque contava com o início de uma indústria automobilística que vinha com muita força. Né? O que aconteceu de lá para cá é que o país ficou voltado única e exclusivamente para a questão rodoviária. Quer dizer, se de fato era importante, em dado momento, que você tivesse uma aplicação de recurso maciça no rodoviarismo para você ter uma resposta rápida, por outro lado, não havia de se deixar de esquecer das ferrovias e outros modos. Carlos, você concorda com essa linha de raciocínio? Você que tem uma ligação direta com a questão do transporte de passageiros sobre trilhos, concorda com esse raciocínio da Mônica? Sim, olha, eu concordo especialmente no ponto em que ela revela que a resposta é muito rápida com relação à implantação do transporte rodoviário. Isso por quê? Né? Porque vários desses governos que a gente vem vivenciando, né, eles têm muito em mente a questão de um plano de governo, não de um plano de Estado. Então, se um determinado governo opta, né, por priorizar a implantação do sistema ferroviário, essa implantação ela vai se dar não ao longo de um período de 1 ou 2 governos. Ela vai ter que se estender a mais tempo. Então, isso seria um projeto que
ele não poderia colher aqueles louros, né? É lá do retorno desse projeto. E a descontinuidade desses projetos é fatal. Aí causa uma descontinuidade. Então, aí realmente propicia o que a Mônica acabou de dizer, né? Eles optam pelo modal rodoviário, né? Que é um modal realmente que você consegue fazê-lo de uma maneira muito mais célere, né? E dar uma resposta para a sociedade de maneira mais rápida. Mas eu acho que tem uma questão cultural também nisso. A nossa mobilidade, ela é anglo-saxônica de fato. Ou seja, nós adotamos, nós brasileiros, né? É uma forma de mobilidade muito parecida com os Estados Unidos, por exemplo, em que prioriza o transporte individual em detrimento do coletivo. Em detrimento do coletivo e o transporte rodoviário em detrimento do ferroviário. Isso é um fato, né? Haja vista que os Estados Unidos é um país continental assim como o nosso, né? Em que você não observa ainda um trem de alta velocidade como você vê na Europa, que são países bem menores e que você já percebe que eles já investiram em trens de alta velocidade já faz muito tempo. Agora, Mônica, a gente tem esse dilema posto e esse problema para resolver. Existe uma alternativa, é evidente que não vai ser de curto prazo, mas o que é que a gente está deixando de fazer para encarar isso como um problema de fato a ser resolvido? A gente está deixando de estudar a integração entre os vários modos, porque a gente não pode considerar que um modo é mais importante ou menos importante que outro modo. Eles são complementares. O que acontece é que o modo ferroviário ele é muito importante como vias troncais. E você tem que alimentar esses terminais ferroviários com a presença do caminhão, do rodoviário. Então, não há que se dizer que a ferrovia tira o lugar do transporte sobre pneus. Não, eles se complementam. Da mesma forma como o hidroviário. E o que a gente enxerga hoje no Brasil é um gargalo logístico muito grande. Porque o que a gente não tem é a integração desses modos. E mesmo a ferrovia, onde ela é existente, a carga que ela leva é muito específica. Hoje o Brasil leva minério de ferro e grãos, basicamente. Basicamente isso. Então a gente acaba atravessando do sul ao norte do país, levando cargas que bem poderiam ir por vagões e que andam sobre os pneus o Brasil inteiro. A cabotagem, que também é muito importante, que é o transporte marítimo nos portos do país, ele tem uma representatividade muito baixa na nossa matriz. Porque quando a gente fala de transporte marítimo em maior escala, o que a gente está falando é do transporte marítimo além mar. Sim. É o transporte marítimo internacional, das grandes exportações. Então, a gente também não tem uma competitividade desse transporte de carga ao longo da nossa costa. Mônica, eu vou aproveitar esse tema que você trouxe e convidá-los a assistir o depoimento da Jamile Colletti, que é pesquisadora do Núcleo de Economia Agrícola da Unicamp. Para se ter uma ideia, 60% das cargas agrícolas são transportadas através do modal rodoviário. Só que o modal rodoviário não é indicado para longas distâncias e o Brasil é um país com dimensões continentais. Com isso surge a ideia do transporte intermodal. O transporte intermodal refere-se a uma mesma operação de transporte que envolve dois ou mais modais, em que cada transportador emite um documento e responde individualmente pelo serviço que presta. Simulações foram feitas e para o transporte de etanol, 100% das rotas que utilizam a intermodalidade se mostraram mais competitivas. Será que não é a hora do Brasil investir em transporte intermodal e ter alternativas para o transporte? Carlos, eu transfiro a pergunta da Jamile para você. Sim, é lógico que a gente tem que investir sim em outras modalidades de transporte. Ela até citou o caso lá do etanol, né? Tem uma modalidade de transporte que é excepcional. É para se promover esse tipo de transporte de fluido. Que é o oleoduto, né? Que ele não está sujeito a intempéries, não está sujeito a vias, não está sujeito a greves. Ou seja, você consegue fazer o transporte, né, lá do seu combustível ou de qualquer outro tipo de fluido, né? Assim, como é que independentemente de quaisquer outros fatores. Então, isso seria bem interessante.
Agora, é um investimento que é subterrâneo, não aparece e não dá voto também, né? Isso é um grande problema, né? Assim como eu comentei aquela questão dos projetos de governo e não de Estado. Agora, a intermodalidade, né, a gente já até percebe em outros países que há uma intermodalidade de fato, ou seja, você já tem transportes ferroviários em que os caminhões chegam à ferrovia e eles desconectam só a parte da carga, eles conectam ela na locomotiva, e a própria locomotiva ela já faz essa transferência. Então você não tem que fazer o que a gente chama de tombo da carga, né? Porque é uma coisa que você tem perdas e tudo mais. Então, assim, a intermodalidade ela viabiliza, assim, realmente, o tempo do transporte, ela viabiliza o custo do transporte, né? E isso tudo dá uma eficiência, né? E que vai refletir lá no bolso do consumidor, porque tudo que nós consumimos tem aquela fraçãozinha ali do frete envolvida, né? Que às vezes ela pode ser muito ou pode ser pouca. Por exemplo, a fração do frete no transporte de sal, por exemplo, eu acho que chega a 80%, porque o sal tem um custo muito pequeno. O maior custo dele é com embalagem e com transporte. Agora, Mônica, como é que impacta isso do seu ponto de vista desse planejamento que o Carlos está falando? Como é que isso impacta? A gente tem tecnologia, a gente tem condições de partir para um investimento desse e apostar num sistema interligado de transporte? Que seja eficaz ao mesmo tempo? Temos sim, temos inclusive planos logísticos aprovados pelo governo federal que já tratam sobre isso. Não nos falta conhecimento nem técnica. O que nos falta, então? Acho que falta orçamento, é um problema, né? Então, para você driblar o problema do orçamento, há que se ter vontade política, há que se priorizar as ações. Então, como é que você faz uma mudança na rubrica para que você, de fato, coloque essa intermodalidade como a grande infraestrutura do país? Eu acho que no momento em que os nossos governantes enxergarem isso de fato, eu acho que a gente muda uma realidade. Então, assim, não nos falta conhecimento, não nos falta técnica. Essa questão do frete, da dificuldade de transporte, a gente viu impacta na saúde, impacta... Em todos os campos, né? E me ocorreu aqui agora, que uma coisa que a gente de repente não percebe, a gente fala muito de reciclagem aqui no Distrito Federal, né? Então, vamos fazer a coleta seletiva para a gente levar para o aterro somente o material que de fato merece ser enterrado. Ser descartado. Hoje, por exemplo, a gente enterra vidro que é altamente reciclado, porque hoje a gente não tem nenhuma estrutura local para fazer reciclagem desse vidro e o custo do frete para você mandar esse vidro para fora do Distrito Federal, ele é mais caro do que o produto em si. Então, o frete é mais caro que a própria carga. E aí, o que você faz? Você enterra o vidro. Isso é um exemplo, assim, do quanto esse frete ele pode inviabilizar o desenvolvimento econômico. Olha, nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho para aprofundar um pouco mais essa discussão. O Diálogo Brasil está de volta com a conversa sobre o nosso sistema de transporte e a dependência das rodovias. Nós vamos ver agora a participação do engenheiro especialista em ferrovias e consultor em transportes, Marcos Kleber. O tabelamento dos preços de frete foi uma reivindicação dos caminhoneiros para pôr fim à greve. Todavia, o Brasil tem um longo histórico de insucesso na aplicação dessa medida, que é de difícil fiscalização. Por que dessa vez seria diferente? Que alternativas o país teria para reequilibrar o mercado de transporte de cargas sem a necessidade de um tabelamento? Não há um risco significativo de que o insucesso do tabelamento provoque um agravamento da crise no futuro? Carlos, o Marcos traz essa questão do tabelamento. Você acha que a gente vai poder fugir de um tabelamento como esse que está sendo proposto e discutido, ou a gente vai encontrar um outro caminho para equacionar essa questão? Eu vejo o tabelamento com alguma preocupação.
dada a diversidade, né, e as variáveis todas que cercam o frete nacional, até por conta da nossa na expansão territorial. É uma tabela única, né? Ela teria de prever muitas das especificidades, ou seja, quais sejam. A gente teria de prever o tipo de rodovia que esse caminhão vai circular, porque tem caminhões que circulam no norte do país sob péssimas condições. A questão da circulação em rodovias que já são concedidas, que você tem que pagar taxas, vou fugir agora. Pedágio? Taxas de pedágio, né? Então, assim, uma tabela, ela iria até o tipo beneficiar... de carga também vai diferenciar. O tipo de carga. Então, assim, são muitas variáveis para você colocar numa balança, né, e definir um valor único para um padrão só para cada ela dos caminhoneiros. E outra, os caminhoneiros que se dizem autônomos, na verdade, eles não são autônomos, né? Eles são semi-autônomos, né? Porque eles têm quase que uma fidelidade com alguma transportadora. Entendeu? Agora é importante que se construa aí uma solução para que a gente não tenha o país paralisado novamente. Sim. Agora, se observarem todos esses aspectos que eu comentei aqui agora e se fazer uma tabela, que não prejudique, né? Aos caminhoneiros em cada uma dessas nuances, aí eu concordo que seria uma tabela interessante, mas a tabela como está sendo proposta, que é uma tabela única, eu vejo ela com maus olhos. A gente viveu uma crise dos caminhoneiros que foi provocada inicialmente por conta do preço do combustível, que terminou afetando a vida do país em vários momentos, em vários campos, também na questão do transporte dos passageiros, não é? Sim. Houve um impacto na questão dos passageiros, especialmente no ambiente urbano, né? Nas viagens interestaduais, esse impacto foi observado, mas de maneira mais tímida, né? Mas, realmente, você viu que houve um colapso, né? Nas grandes cidades, né? Ainda mais aquelas que dependem, como todas elas, né? Quase que exclusivamente do transporte rodoviário. Hoje, as grandes cidades brasileiras, se você for pegar o percentual de viagens assim, realizadas, o transporte público, né, o transporte ferroviário, ele só corresponde a no máximo 20% no caso de São Paulo, e nas cidades menores, assim, que tem uma malha viária um pouco menor, 7%. Todo o restante, né, é de pessoas, lá de cidadãos, eles usam o transporte rodoviário como meio de transporte público. Isso quando a gente olha para dentro do país. Quando a gente olha nos nossos vizinhos aqui na América Latina, por exemplo, a gente também está em desvantagem nesse aspecto? A gente também está em desvantagem. A exceção é do Chile, que tem evoluído muito bem com relação ao transporte ferroviário. Eles têm achado boas alternativas ali. Mas o Brasil, em relação a eles, está muito atrás, é isso que você diz? Não. Em termos de transporte de passageiros? Dada a nossa dimensão, né, territorial, né, a gente fica atrás. Agora, mas nós temos algumas cidades que elas são exemplo, né? Assim, exemplo, eu digo assim, ela já tem um sistema de transporte sobre trilhos de qualidade que se equipara à qualidade até europeia. Mas no Brasil como um todo, nós estamos bem atrás de países como o Chile, por exemplo. Ok. Mônica, quando a gente olha para essa questão, é impossível a gente não deixar de observar que ela tem um impacto também na vida das pessoas, sob o ponto de vista da qualidade, né? O transporte rodoviário, ele é mais prejudicial à vida das pessoas, porque ele impacta mais no meio ambiente também, não? Sob o ponto de vista do meio ambiente, sem dúvida. A questão do transporte ferroviário em relação ao rodoviário no meio urbano é a questão também da contrapartida da tarifa para pagar os custos desses dois modos, né? É sabido que o transporte ferroviário, não é aqui no Brasil, é no mundo inteiro, ele por excelência é deficitário. Não há metrô no mundo, a não ser que eu esteja muito errado, que não funcione se não tiver um subsídio, porque trata-se de um transporte muito caro. Então, de novo, há que se ter uma vontade política de priorizar esse tipo de transporte para se dar, para oferecer à população um transporte mais rápido, de maior qualidade, de menos acidente, de menor poluição ambiental. Então, tudo isso está em jogo. Mas o fato é que, de fato, ele é o modo que impõe custos ao Estado.
Agora, falando nisso, a gente tem exemplos de grandes investimentos que se estenderam por muitos anos e ainda não foram concluídos, né? No caso das ferrovias, né? A gente tem exemplo da Norte-Sul, né? Voltando ao a transporte. Transnordestina também. Agora, em relação ao transporte urbano, em relação à mobilidade urbana, de novo, fazendo um paralelo ao que eu tinha falado em relação ao transporte de carga, o transporte ferroviário também tem o seu lugar. Ele também é um transporte troncal que deve ser alimentado por outro transporte que chega até ele. Então, aí você fala nas linhas alimentadoras. E essa linha alimentadora, que tanto pode ser ou a pé ou a bicicleta, dependendo da distância do usuário até esse terminal, mas também de linhas de ônibus alimentadores. Por isso é que, vez por outra, você tem um BRT que faz o papel desse transporte ferroviário, porque ele acaba transportando como se o metrô fosse, né? Ele transporta numa linha troncal, sendo alimentado. Mais expressa, uma linha mais rápida. E atualmente, é política do Brasil, a gente está vendo isso, aproveitar os eixos rodoviários para transformá-los em linhas exclusivas, para transformá-los em BRTs. Isso é uma definição nova, é o legado da Copa, né? É uma discussão se, de fato, o BRT, por não ser um transporte de massa, como é o metrô, se ele, de fato, consegue competir com o ferroviário, mas o fato é que, de novo, a gente cai no problema que eu venho repetindo, que é o problema do custo, que é o problema orçamentário. Bom, essa situação que nós vivemos recentemente, ela nos obriga a pensar em alternativas. Você acha que, a partir desse momento, a gente vai tratar dessa questão com muito mais relevância, com muito mais propriedade, Carlos? Então, vai depender muito, realmente, da ideia que o próximo governo vai ter para a mobilidade no âmbito nacional. Não é um problema que a gente vai poder adiar muito tempo, sem não se pode adiar por muito tempo, né? Mas penso eu, né, que com essa crise, que foi uma crise única, pelo menos eu estou ao longo dos meus 50 anos, eu nunca tinha presenciado uma greve de caminhoneiros que tenha causado tanto impacto num país que nem essa. Então, eu acho sim que essa paralisação toda vai servir para uma reflexão, né? E que deve sim tirar alguns projetos da gaveta, porque, como a Mônica disse, há sim projetos, né, de expansão tanto de malha rodoviária quanto de malha ferroviária, né? Com relação à opção de uma modalidade ou outra de transporte, né? O Brasil, apesar de eu trabalhar mais com a parte de ferrovias, né, a parte sobre trilhos, há sim muito espaço ainda para o transporte rodoviário, muito porque as cidades brasileiras elas ainda estão em franco crescimento, né? Daí, diferentemente de uma cidade da Europa que ela já se estabilizou. Então, para você criar uma linha de transporte ferroviário, que é um tipo de transporte rígido, eu digo rígido porque depois que você implantou, você não tem como fazer ajustes, não. Ou seja, aquilo lá está lá e vai ficar ali por muitos anos. Já a rodoviária, ele é mais flexível. Então, para as cidades brasileiras, sim, cabe muito bem, assim, realmente, a alternativa de transporte rodoviário ainda. Né? Até por essa questão, porque nós temos cidades que têm taxa de crescimento aí de 3, 4% ao ano. Sim. Né? E isso não acontece em países europeus. Ok. Agora, Mônica, essa questão é tão antiga, como a gente falou no começo do programa, vem desde o Dom Pedro II, que vinha planejando ferrovias no país, mas ela não pode ser abandonada nesse momento. A gente vai ter que retomar para resolver, de fato, essa questão, não é? Não tenha dúvida. A gente está adotando um modelo errado para um país de dimensões continentais. Então, o trem fazendo o transporte de longa distância, sendo alimentado por um transporte rodoviário porta a porta, nos terminais, com transbordo de forma adequada, fazendo o que prega a intermodalidade, é algo que a gente não pode mais postergar. Isso é imediato. Agora, isso implica em tempo e investimento. A gente tem perspectiva de ter essas duas variáveis atendidas no Brasil? A curto prazo, não, Maranhão. A curto prazo, a gente não vê que a coisa ela vá se resolver de uma maneira tão rápida. Mas eu gosto de bater nessa tecla, né? De que
a gente tem que dar o início para esse processo, né? É de um planejamento intermodal, né? Tanto para carga quanto para passageiro no Brasil como um todo, né? Coisa que a gente ainda não verificou esse tipo de iniciativa, né? Nos últimos 30 anos. A gente verifica algo pontual, né? Tem um governo que ele investe muito na parte rodoviária. A gente observou algum tipo, né, de investimento na parte ferroviária com o PAC Mobilidade anteriormente, mas que as obras estão paralisadas, pararam, né? Não avançaram, né? Então, assim, houve até uma iniciativa, mas aí, com as sucessivas mudanças de governo, a gente viu que os projetos foram sendo parados, sendo paralisados, né? E a gente vai ficar com esse ônus ainda por algum tempo. Agora, Mônica, eu não queria terminar esse programa, eu sei que é difícil a gente tratar de hipótese, de tempo, mas você, quando pensa em um país mais ajustado nessa área dos transportes, quanto tempo você imagina que a gente ainda leva para chegar a uma situação ideal, com um bom planejamento? Acho que se a gente começasse hoje, talvez a gente teria uma resposta boa daqui a uns 10 anos. Isso para você ter respostas internas e externas também, você ter um reposicionamento da nossa economia. Sem dúvida. E assim, utilizando todos os modos, o Carlos bem tinha falado do oleoduto, do transporte rodoviário. Você vê que um dos aeroportos que teve problema foi o de Brasília, porque não tinha essa como ser abastecido por esse duto. O transporte rodoviário impediu que esse problema se repetisse em aeroportos do país que podiam contar com esse tipo de transporte. Então, você vê que não é a questão só da ferrovia, é toda esse sistema integrado. É toda uma engrenagem que depende... Que depende uma da outra. Então, por isso que eu digo, eu não imagino nada menos de 5 anos funcionando, assim, tudo azeitadinho. Isso se a gente começar... hoje. Agora. Ou talvez se tivesse começado antes. Antes, né? Carlos, você concorda com essa ideia de tempo da Mônica? É assim, eu vejo que, assim, bom, o meu horizonte, ele estende um pouco mais do que o da Mônica, né, com relação eu sou mais otimista. Não, eu também sou um otimista por natureza, mas nessa questão não. Até porque, assim, o Brasil, ele não vem se preparando para tal. Citando o exemplo das ferrovias, Maranhão, hoje o Brasil ele não tem uma fábrica de trilhos. A única fábrica de trilhos que nós tínhamos no Brasil, que era a CSN, ela foi fechada em 95. Então, isso nos faz dependente de tecnologia externa. Não, também. olha só. Na década de 90, nós exportávamos 1 tonelada de minério de ferro a $50 e importávamos 1 tonelada de trilho a $500. E isso vem se repetindo. Então, assim, a gente primeiro vai ter que estruturar a nossa indústria. Não há balança comercial que resista a esse impacto. A nossa indústria de base vai ter que se remodelar para que a gente possa alcançar esse nível de excelência e intermodalidade em nível nacional. Olha, eu agradeço a participação dos senhores. A gente não esgota esse tempo numa conversa só, mas foi muito importante para quem está em casa nos assistindo. Se você quiser saber mais sobre o nosso programa, entre no site da TV Brasil. Eu te espero na segunda que vem, às 10h15 da noite. Até lá!